Olá, sejam muito bem-vindos aos nossos ouvintes ao nosso programa de podcast Visualcast, aqui dos alunos do técnico de produção audiovisual do Nancem Araújo, Senai Nancem Araújo. E é com grande satisfação que iniciamos mais um programa, com mais um episódio, falando sempre as temáticas do audiovisuais, contando com uma galera, os nossos convidados selecionados, que com uma grande bagagem e experiência na área do audiovisual. E hoje a nossa convidada, Flora Guerra, grande amiga, grande querida aqui, Flora Guerra. Bom dia, obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês. Igualmente, Flora. Eu fiquei muito contente com o aceite do seu convite. A Flora é uma grande parceira nossa aqui da Escola do Audiovisual e também do curso técnico de produção audiovisual. Ela já chegou a dar algumas oficinas aqui na escola, mas também ela veio apresentada por um professor nosso, grande Nélio Costa, querido, que apresentou ela para a gente. Foi muito legal conhecer a história da Flora e quando ela aceitou o convite eu achei fantástico apresentar para vocês aqui. Ela que é engenheira de som, com a formação na Faculdade de Engenharia de Telecomunicações, na FUMEC, mas com uma grande experiência e uma vasta conhecimento, vastos conhecimentos na questão do áudio, e voltado para cinema e áudio musical. Eu queria que você apresentasse, Flora, para os nossos telespectadores, contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória no som, né? E o porquê que surgiu esse interesse de você se conectar com o som, se era desde pequena, que você tinha alguma referência, ou foi por motivação própria? Gostaria que você contasse um pouquinho, para que eles pudessem te conhecer também. Ah, que massa. Agradecer de novo por estar aqui. Muito legal estar com vocês. A gente já vai criando essa relação, com a turma. E foi ótimo o Nélio ter me trazido mesmo. Nélio, queridíssimo. Fiquei super feliz com o convite dele primeiro. E aí, depois teve a oportunidade de a gente passar uma semana juntos, com a turma, falando muito sobre o som no cinema, Foi muito proveitosa aquela semana, eu gostei muito. Eu lembro. E aí, agora, vocês me convidando para vir aqui, fiquei super feliz. Então, vamos conversar mais um pouco. Espero que eu traga coisas legais para a gente. Com certeza. Mas, então, eu comecei no som, eu costumo falar que a minha formação começou em casa, porque eu sou filha de músicos. Então, meu pai é da música e minha mãe é da música. José Dias, baixista, e Márcia Guerra, musicóloga, enfim, educadora musical. Porque às vezes eu falo deles e não falo o nome. Aí eu estou atenta agora. Você vai, Flora, tem que falar o nome dos seus pais. Então, eu acredito que minha formação começou em casa, assim, nessa coisa do ouvido, de uma atenção para a escuta, assim. E cresci em estúdio, acompanhando meu pai em show. Então, é um universo que eu cresci nele. Desde pequena, bem Desde pequena, pequena, nasci ali, assim. Mas eu não me via como exatamente uma musicista. Eu sempre estudei música, sempre gostei muito, mas eu não me via assim, como uma instrumentista, musicista, compositora. E sempre fui mais de exata, sempre fui uma pessoa que gostou mais de matemática, das áreas mais de exatas mesmo. Na escola, então, você gostava da área de exatas. Sempre fui mais das exatas. Péssima em história, péssima em geografia. O português eu até que mandava bem, mas sempre fui mais de matemática, física e tal. Aí, era isso, eu não sabia, eu não queria exatamente ser arquiteta, engenheira, era o que meio que passava pela cabeça, Porque não existia essa opção quando você vai escolher fazer um vestibular. Não aparece ainda para a gente isso, Tem 1000 engenharias, várias possibilidades, mas a engenharia de áudio não tem. E a questão do som, propriamente, você se apaixonou pela parte técnica ou a parte também musical, instrumentista? Você disse que não tinha tanta afinidade, mas, por exemplo, algum instrumento você chegou a tocar, experimentar? Eu estudei piano desde criança, então aprendi a ler partitura, estudei alguns anos. Aí parei um tempo, mas eu sempre a música, o estudo da música sempre fez parte da minha vida, assim. E isso é uma coisa muito interessante para quem trabalha com a área técnica da música. Foi o que eu sempre ouvi, assim, quando eu descobri que era essa profissão que eu queria. E aí eu conversava com os técnicos, todos falavam, estuda música também, que isso é muito importante, assim, principalmente para trabalhar com a área de música, Então, é uma coisa que sempre fez parte da minha vida, mas não como sendo a minha profissão, Eu sou completamente apaixonada e entregue à música, mas de um outro jeito, É uma outra experiência, né? E aí quando eu fui vendo que
quando eu me atentei, né, para que essa profissão existia, essa possibilidade de uma que misturasse essa coisa que eu já tenho com a música, mas que viesse para um lado mais técnico, né? Aí eu fiquei muito feliz de ter encontrado esse caminho, assim, mas um caminho que não existia ainda, né? Ele ainda não existe muito facilmente de ser traçado para quem tem interesse. Uma formação mais específica, né? Igual engenharia de áudio. Você é formada em engenharia de telecomunicações, mas foi pelo motivo de você talvez não ter aqui no mercado ainda as informações mais específicas? Quando na época eu tinha, sei lá, eu decidi trabalhar com isso, eu devia ter uns 15 anos. Aí eu já comecei a estudar, a pesquisar quais cursos que tinha para fazer. Fiz o meu ensino médio pensando nisso. E pesquisando, conversando com técnicos e tal. Aí eu fui entendendo que aqui no Brasil o som ainda não é muito, assim, as coisas já se transformaram, né? É claro que existem cursos incríveis aqui, mas é diferente, né? Não tem ainda a engenharia, não é comum de você se ver. Então, o som não é exatamente uma ciência ainda aqui no Brasil. E com todas as pessoas que eu conversava, cada um me falava para ir para um país diferente, assim, era muito doido, porque tem universidade de áudio legal no mundo inteiro. Todo lugar tem, né? Tem Cuba, Estados Unidos, cada um falava uma coisa. Você tem que ir para a Alemanha, outro falava, não, você tem que ir para a Itália, não, você tem que ir para Los Angeles, não, você tem que ir para Cuba. Cada um falava um lugar. Mas é tudo muito caro, né? Assim, então, para mim, não era uma possibilidade na hora viajar, assim, para estudar. E aí eu fui entendendo o que as pessoas faziam aqui. Na época, eu estava estreando, assim, inaugurando o curso de Engenharia Acústica na Faculdade de Santa Maria, na Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E isso era a coisa mais próxima que eu tinha da área que me interessava. Mas era assim, primeiro curso, aí eu ia, sabe, mudar para o Sul, para um curso que eu nem conhecia e tal. Então, eu acabei entrando na engenharia eletrônica, que foi o que eu vi que tinha alguns colegas que estavam fazendo, assim, que era esse caminho. Alguns entravam na engenharia elétrica e fazia ênfase em áudio. Então, tinha gente na Federal que conseguia fazer isso. Tinha esse diploma em engenharia elétrica com ênfase em áudio. Já era uma coisa legal, assim. Como se fosse uma especialização, né? Ou era uma extensão? Ênfase que chama mesmo, porque é dentro da graduação ainda, não é tipo uma especialização que é depois. Então, acho que no final do curso, em alguma parte do curso, você conseguia direcionar ali. Né? Então, não era exatamente uma engenharia de áudio, mas tinha algumas coisas lá. Eu até acompanhei algumas pessoas, ia lá na Federal de vez em quando, ver esses estúdios, mas eu mesma estudei eletrônica na PUC, porque a engenharia elétrica, a eletrônica está dentro da elétrica, né? Então, a elétrica ainda estava mais distante do áudio, assim. Então, eu achei bom, de uma certa forma, ter feito eletrônica de uma vez. E aí, cheguei no 7º período, eu já estava trabalhando em estúdio. Eu entrei na faculdade em 2009 e, no mesmo ano, eu comecei a trabalhar num estúdio de música. O acústico, que era ali no Prado. Hoje em dia ele chama Acústico Motor, que ele está sendo reativado assim mesmo, um estúdio muito bacana. E na época ele era da Daniela Renault, que ela já é falecida, mas uma instrumentista fabulosa da cidade, assim, e que tinha esse estúdio, que era um estúdio muito bacana assim da cidade, com a sala grande, muito bem equipado. E ela foi, inclusive, a minha primeira referência feminina, assim, de uma certa forma, na técnica. Ela não era técnica, ela era instrumentista, percussionista, mas estudou, né? Era dona de um estúdio, assim. Tinha um estudiozão, assim, entendia de equipamento. Então, lá foi o primeiro lugar que eu comecei a trabalhar, juntinho com a entrada na faculdade. Então, foi legal que as duas coisas começaram juntas, assim. E foram seguindo em paralelo, né? A universidade eu tinha... Era meio a parte ruim do meu dia, assim, né? Que eu tinha que estudar uma coisa que não era exatamente o que eu queria, porque, eu consigo aproveitar coisas da engenharia eletrônica, eu sei que me ajudaram muito. Mas não era tão ênfase, né? Assim, que você via na prática, nos estúdios, aquela realidade lá, trabalhar com músicos, com produtores. Era outra realidade, assim. Eu era quase um ET lá. Nossa, eu imagino como é que deve ter sido experimentar, assim... ali vivendo ali na prática, tendo contato com pessoas, assim, vários músicos, a galera da técnica do áudio também. E aquilo que você vê ali, que você esperava com expectativa na faculdade, muitas das vezes não era tão recíproco, né? Não, era um ambiente muito diferente do que eu queria,
Mas é isso, eu ia levando, tipo assim, ó, tem que fazer. Só que aí chegou uma hora que eu não aguentei, porque era muito cansativo, assim, eu trabalhava de dia e estudava à noite, né? E morando aqui na Serra, aqui perto, né? E aí a PUC é muito longe, então esse deslocamento todo dia para chegar em casa, tipo assim, mais de meia-noite, aí no dia seguinte tinha que trabalhar o dia inteiro e estudando engenharia, e ainda tinha que estudar, Nossa, né? Era muito difícil. É muito difícil. Aí eu fiz até o 7º período e aí precisei achar uma solução melhor para mim. E aí eu transferi para o curso de... Porque lá não era só eletrônica, é engenharia eletrônica e de telecomunicações. É a engenharia da PUC. Ela é os dois, assim. E aí aqui na FUMEC era só de telecomunicações. Aí eu fiz a transferência e me formei só em telecomunicações. Mas a parte de eletrônica eu fiz toda lá na PUC, assim, fiz até o 7º período, então eu acho que eu fiz os dois, no final das contas. Mas aí melhorou a minha vida, porque eu fazia tudo mais perto, e aí ficou mais possível, assim, de levar, né? E continuou batalhando determinada para realizar o seu sonho, né? Que era ter uma formação em paralelo com a experiência ali. Ali você conseguiu... Prática, né? Por exemplo, na FUMEC, você conseguiu puxar alguma ênfase em som? Ou... Eu fiz alguns projetos. Participei de um projeto que tinha já a ver com o som do cinema. Era um projeto de desenho de som. Chamava... Nossa, eu não vou lembrar o nome do projeto. Mas era de Foley. A gente construiu um banco de som de Foley. Foi bem legal. Isso é legal. Foi bem interessante, assim. A gente fez com... Era um professor, o Márcio Brant, que ele era professor da FUMEC, do curso de Design e Jogos, eu acho. Ele dava curso de desenho de som. E ele tinha alguns projetos nesse sentido, assim. E ele era um dos sócios do estúdio que eu trabalhava, da Na Trilha, que foi o 2º lugar que eu trabalhei depois desse acústico, que foi o primeiro estúdio, assim, que ele era voltado mais para a música. E aí, em 2012, eu entrei na Trilha, que era essa produtora de áudio, que era do Márcio Brant e do Felipe Fantoni. Hoje em dia, ela nem existe mais, mas, na época, foi muito interessante para mim como formação, assim, principalmente para eu entrar no universo do cinema, né? Que é o que interessa a gente aqui hoje, do som no cinema, assim. Como é que funciona aquela magia, né? De toda a trilha, mas também os diálogos, os ênfases em cada objeto sonoro que está em cena. A gente vê, quem assiste acha que é muito tranquilo, né? A gente captar todos aqueles sons, né? Ainda mais como filmes que tem muita ação. Mas o trampo que se tem para chegar naquele nível de qualidade, para chegar naquela sincronização, né? O que a galera questiona muitas das vezes, assim, é que acha que muitas das vezes o som é gravado em som ambiente, né? Uhum. Então, os passos... Tudo lá. E quando vê a realidade que é tudo por meio de bancos de áudio, algumas vezes grava som ambiente, mas uma grande parte do som é digital, né? E que vai compor na cena, que dá o trabalho para o finalizador de áudio, a gente vê, assim, que é muito trabalho. Desde o começo, para capturar, para pensar também antecedente, e depois para finalizar. E, por exemplo, na sua produtora, na produtora que você trabalhava, na primeira, você disse que era voltado mais para música, né? Já na segunda, tinha alguma coisa relacionada também com cinema e publicidade, ou também era voltado para música? Então, lá a gente trabalhava com tudo de áudio, assim. Então, isso foi muito rico para mim. Desde gravação de disco, cuidar de ensaio de banda. Na segunda? Na segunda, isso, na trilha. Legal. Tudo relacionado à música a gente fazia também, mas foi massa porque me acrescentou esse universo do cinema, assim. Que aí, quando eu cheguei lá, eu estava de assistente primeiro, né? Você chega para entender tudo ali. E aí, dos meus primeiros trabalhos eram, por exemplo, fazer o desenho de som de uma série, uma websérie que era cheia de explosões e tiros e invasões alienígenas. Nossa, e aí é um tipo diferente. de som que já é mais construído, né? Porque é isso que você falou, assim, as pessoas não imaginam. Mas dá para imaginar, porque uma coisa acho que as pessoas não imaginam quando é uma cena normal, assim, né? De ações, de pessoas aqui sem acontecer nada muito fantástico. Elas não imaginam que ainda assim é tudo construído, né? Pode ser tudo construído, né? A gente coloca camadas, a gente vai usando. Agora, esses sons bem loucos, né? Tipo assim,
nave. A nave não, Tiro, né, não talvez, tinha. né? Tiros. Então eu tinha que escolher os tiros, colocar o som dos tiros nas armas, que, claro, não existiam no set, né? Era uma arma de Que mentira. curioso, que realidade Então diferente. eu tinha que pesquisar aquele tipo de arma, ver se o tiro combinava e como é que era dado o tiro, se o tiro explodia lá longe, se o tiro acabava aqui perto, né? Então tem que ficar real aquilo, porque no final das contas o som, né, além de tudo que ele faz sobre trazer sensações e emoções, ele também traz a realidade, né? A gente construindo esses sons, a gente faz o espectador acreditar naquela cena. Então, é muito interessante a gente Fazer esse fazer processo de curadoria também, né? Aí foi meu início de mergulho, assim, nesse universo da pós-produção de cinema, assim. E fui entendendo isso aos poucos, mergulhando lá. E fiz várias coisas interessantes, foi massa, assim. Foi, por exemplo, trabalhar com websérie é um formato até que um pouco diferente, né? Assim, do que, por exemplo, que eu conheço muito sobre curtas, longas. Websérie tem algum tipo por exemplo, o áudio diferente dos curtas e dos longas-metragens, ou também é como se fosse a mesma referência, assim, de... Eu acho que o que faz diferença para a gente pensando na técnica do som, nesse sentido, é mais pensando em qual vai ser a mídia final, né? Para onde esse material vai ser veiculado. Aí faz diferença. E aí isso muda, né? Às vezes algum curta ele é feito só para sala de cinema, então a gente vai exportar a princípio só para a sala de cinema. Depois ele vai para o YouTube. Aí é interessante fazer uma versão só para aquela mídia. Quando é Blu-ray, ou se não, as calçadas de cinema especiais que tem... Aí cada tipo de mídia vão ter especificações técnicas de arquivo de áudio, assim, de nível, de masterização, né? Então a gente estuda, assim, para onde que vai ser isso aqui? Então eu já sei. É para televisão? É de um jeito. É para o YouTube? É de outro. É para o Vimeo, sei lá. Não sei se Vimeo e YouTube são diferentes nesse sentido, mas é isso, assim. A variação é pela plataforma, né? Não em si pela obra, porque ela pode ser tanta coisa, né? A websérie, o curta, eles podem variar de universos, assim. E deixa eu perguntar, Flora, quando já trabalhando na trilha e tendo esse contato com o áudio mais voltado para o cinema, você foi encontrando outras referências de mulheres que também estavam ali na mesma perspectiva de querer trabalhar com som, de querer ter uma carreira voltada para o áudio no cinema ou para a publicidade? Você foi tendo ali, por exemplo, algum núcleo ali onde que vocês pudessem estar conversando, tirando dúvidas, um apoio? Porque você disse que tinham núcleos ou referências voltados para o áudio, para a música, né? Uhum. Mas para cinema, como é que era essa realidade na época que você trabalhava, que você estudava? Olha, referências femininas sempre não existiram a princípio, assim. Existiam, mas elas eram muito distantes, sabe? Eu não tinha uma pessoa muito próxima, feminina. Não existia esse grupo. Ele ainda está se criando, ainda está se formando, assim. Então, na música, eu tinha essa referência da Daniela Renault, mas ela não era uma técnica, né? Ela não estava operando e tal. Ela era dona de estúdio. E aí, à medida que eu fui trabalhando lá, eu fui entendendo que não tínhamos mulheres nesse mercado. Porque eu não sabia antes, assim, né? Eu fui entendendo que era estranho ser uma técnica mulher à medida que eu estava trabalhando no estúdio. Que aí cada pessoa que chegava lá me mostrava isso. Tomava um susto, assim, né? O que você está fazendo? Como assim? Eu era secretária, ou eu era produtora, ou eu era namorada de alguém, ou filho de alguém, ou amigo de alguém. Mas ninguém nunca imaginava que eu era a técnica do estúdio. E ainda mais novinha, né? Começando. Aí é que você tem menos credibilidade ainda, né? Isso é muito cruel, assim. É muito injusto. Muito injusto. Então, as pessoas já não me consideravam técnica a princípio. Aí eu fui entendendo. Tipo, olha, não é uma coisa comum. Não temos. Quem somos? Onde estão? Aí, às vezes, eu tinha notícia, assim. Teve uma que começou aqui, mas que já mudou para os Estados Unidos. Bem poucas notícias mesmo, assim. Muito pontuais. Então, foi um caminho como mulher na técnica bem solitário nesse lugar, assim. Eu me senti um pouco desbravando, assim, fazendo deixar de ser novidade ter uma mulher na técnica. Isso aí eu
passei por alguns anos, assim. Mas aí, felizmente, no audiovisual, mais manas foram aparecendo para a captação de som direto e para fazer pós também. Isso antes na música, assim. Na música é só agora que a gente está conseguindo ter um grupinho de, sei lá, 5, 6 pessoas. No audiovisual já tem alguns anos. Isso é muito legal. Aí, realmente, assim, aí a gente já tem tentado criar equipe só de mulheres. Isso é muito, muito bacana para o mercado, que agrega bastante e, de certa forma, vai meio que desconstruindo esses paradigmas, esse padrão até que muitas pessoas do audiovisual enxergam, né, com essas críticas, esses preconceitos, que, de certa forma, não contribuem em nada, né? E a gente vê os talentos crescendo individualmente de cada pessoa, independente de gênero, de raça. Isso vai explorar. A gente tem visto essa procura, né? Muitos pelos editais que estão democratizando e estão incentivando a participação de mais mulheres, de mais pessoas de gêneros, enfim, para agregar, né? E, por exemplo, eu acredito que em festivais foram as oportunidades nos festivais que acontecem de cinema, né, de Tiradentes, de Ouro Preto, onde que a possibilidade de fazer contato, de ver pessoas também que estão ali seguindo a carreira do audiovisual, porque também é uma carreira muito desafiadora, né? Em todas as perspectivas, que a gente vê o corre que cada um faz para conseguir produzir. Muitas das vezes os filmes são produzidos na Tora Produções, né? Em equipe, em fraternidade. E, por exemplo, em festivais, você chegou a encontrar também algumas mulheres ou algumas referências que você gostava ali para ajudar nessa carreira ou foi por outros caminhos? Eu acho que é sempre rico, assim, qualquer espaço que proporciona esses encontros. Então, desde ir no lançamento de um filme, ou ir em algum festival, ou estar em set, né? Porque quando você está num set, você está com muita gente também. Então, você acaba trocando e vai criando relações. Eu acho que o cinema acaba se dando muito nesse ritmo, assim, não sei, porque o set é interessante, ele faz as pessoas conviverem juntas, assim, vira uma família praticamente mesmo, e aí cada filme vira um universo, uma grande família, uma grande rede, e aí para um outro filme algumas pessoas se mantêm, outras novas aparecem, e aí essa rede vai crescendo. E aí, né, aí vai ter um lançamento de um filme, porque esses tempos são dilatados, né, também, né? Do set até o lançamento do filme é um tempão que tem ali no meio. Então, aí até chegarem nos festivais. Então, acho que todos esses momentos, para o cinema, são muito bacanas de estarmos juntos, assim, de trocar. E aí você vê, né? Aí você consegue encontrar semelhantes ali, né? E colegas, no meu caso, encontrar mulheres e poder ver elas trabalhando, né? A gente se juntando, tendo a oportunidade de trabalhar juntas. Isso é muito massa quando... Uma comunidade, né? E a gente se fortalece mesmo, né? Trocando experiência, trocando ideia, estando junto, assim. Acho que por conta desse caráter do som, não sei exatamente, não ter essa coisa muito formal... Estruturada, né? A gente acaba se juntando nas pessoas mesmo. A gente não tem, assim, uma instituição que vai te formar e te passar tudo que você precisa. Quem vai te passar tudo que você precisa é seu colega. Que aí você vai observar, vendo ele trabalhando e vai aprender várias coisas. Aí você vai trabalhar com outro colega, você vai ver outro jeito de trabalhar. Então, o cinema ele é coletivo em toda a sua essência, assim, né? Isso é muito bonito, né? Do audiovisual. Muito legal. Isso aí é o que enche os olhos brilhando, né? A gente vê as produções acontecendo. E falando em produções, eu gostaria de que você contasse um pouquinho mais sobre a história das produções recentes que você chegou a trabalhar, Marte 1. Foi, queria que você contasse até as histórias mais engraçadas que eu já histórias ouvi. tragicômicas. Nossa, eu gostaria que o pessoal também soubesse, que foi incrível quando você contou. Então, eu fui ser microfonista em Marte 1, aquele filme maravilhoso, que eu espero não ter que apresentar, porque todo mundo tem que ter visto ele. Né? Lindo, incrível, daqui, astronômico. Que foi indicados para o Oscar. Foi para representar o Brasil no Oscar. Quase foi o escolhido, assim. Não, ele foi o escolhido, né? Para ser representante, quase chegou aí para ser concorrente finalista, né, do Oscar.
Ah, incrível, Marte 1. Grande Que Gabriel experiência Martins. poder participar daquele filme. Mas só da metade, né? Porque em uma cena, espero que todo mundo tenha visto, mas eu vou tentar não dar spoiler. Tem uma cena de bicicleta. E aí a gente foi fazer o som direto dessa cena. Que não era o som direto, na verdade, né? Era uma... No caso, era igual você disse, né? Nesse caso, a gente foi aproveitar aquela bicicleta para já ter o som dela. Então, não era exatamente o som direto, mas a gente quis captar o som da roda da bicicleta já. Para não deixar lá na pós-produção, ter que fazer, né? Então, a gente já aproveitou ela ali. Mas eu não precisava pedalar a bicicleta, porque a gente botou lapela nas rodas da bicicleta. Mas eu ando de bicicleta e falei, não, pode deixar, eu vou ali. Tinha que descer um morro, assim. E aí, chegou lá no pé do morro, eu derrapei, caí e deu uma luxação exposta. Nossa, uma coisa horrível. Meu braço saiu do lugar completamente, assim. Foi no morro, o morro era tipo aquele morro íngreme, assim, de igual da serra. Era uma descida, assim, que quem vê o filme vai saber identificar. Nossa. Quem viu vai lembrar, falar, foi ali, foi bem ali. Caraca. Bem ali embaixo. É porque o asfalto ia virando terra, assim, aí eu dei uma derrapada e... Não, poderia ter sido muito pior, né? Assim, eu estava sem capacete, eu podia ter machucado mais. Pra quem acha que audiovisual é tudo flores, é tudo bonitinho, perfeito. Eu fui meio sem de juízo, dublê né? também. Eu fui bem sem juízo. Mas eu dei todo o meu amor pro filme, eu me entreguei muito. De alma e coração. Mas aí foi triste, porque, né, além de toda a tensão, a tragédia, a dor de parar o set, aquele clima horrível, sair, né, não estar mais no set depois, porque aí teve que entrar outra pessoa para me substituir, e eu estava achando tudo muito incrível, muito né? mágico, né? Aí eu tive que parar a minha vida, de repente, assim, estava lá trabalhando 12 horas por dia e, de repente, eu não conseguia nem amarrar meu cabelo. Nossa, eu muito fiquei tempo doida. nesse... Eu fiquei alguns meses, eu não lembro exatamente, de gesso. Fiquei um tempo de gesso e fiquei fazendo fisioterapia um tempo. Porque eu perdi a força e tal, né? Então, não dobrava o braço. E eu trabalho com o braço, né? Para fazer som direto. Então, foi super difícil. Mas resolveu. Deu tudo certo, assim. Fiz o tempinho de fisioterapia. E aí, não tem nenhum... Essas histórias que a gente lembra, né? Assim, tem uma história para contar. Uma grande produção, Marte 1. E nos trabalhos que você já chegou a atuar, em curtas, longas, você já foi a captadora, né, de microfonista, som direto, mas também já chegou a trabalhar em outras áreas do áudio, assim, voltado mais para o cinema? Masterização? Também. Lá na trilha ainda, eu comecei a trabalhar com pós-produção, né? Então, lá foi onde eu acabei me formando mais nessa área. Quando eu saí de lá e abri a Maré, que é a minha produtora, foi em 2015, eu, além de seguir fazendo a pós-produção, que eu já fazia, que é o desenho de som, né? Gravar algum foley necessário, fazer mixagem, finalização, que tem a ver com aquilo que você falou das mídias, né? Que a gente conversou sobre as mídias. Eu também comecei a fazer a captação de som direto. Então, isso se acrescentou às atividades que eu fazia, assim, no audiovisual. E isso é muito interessante, assim, né? Porque aí, dependendo de cada produção, eu posso estar em alguma etapa. Não necessariamente eu tenho que fazer todas as etapas em todos os trabalhos que eu tiver, né? Vai ter filme que eu vou fazer só após, vai ter filme que eu vou fazer só a edição de som, nem vou fazer a pós inteira, vai ter filme que eu vou fazer só a captação de áudio, e às vezes eu vou fazer ela inteira, eu sozinha, né? Eu trabalhando com gravador e segurando, e vai Monitora, ter... também, como microfonista. E vai ter situações que eu vou ser só microfonista. Nessas produções maiores, até hoje, eu tive mais experiência de ser microfonista. Eu gosto muito de ser microfonista e acho... Uma função... Foi a que eu tive mais oportunidade de fazer até agora, assim. Ou então, eu sozinha fazendo tudo. Mas eu ainda não fiz, eu sendo a engenheira de som e tendo uma microfonista. Tomara que ano que vem role essa experiência, talvez role. Mas é legal, né, quando a gente consegue ter mais pessoas no set, assim, para a gente não ter que ficar preocupando com todas as coisas sozinho. Isso é
é uma busca nossa, assim. É difícil ter mais de uma pessoa em produções pequenas, médias, né? Então, é isso. As funções acabam se dividindo assim. E eu acho massa cada vez pegar um tipo... De Acho que experiência. porque isso vai deixando a coisa mais completa, assim, né? Eu fazendo após, pensando nas questões que o som direto passou e vice-versa, né? Fazendo o som direto pensando no que pode ser para pós. Acho que isso tudo ajuda, assim. E das produções recentes também, por exemplo, o que a Flora está fazendo hoje, né? O que ela está experimentando no áudio? O que você tem trabalhado hoje em dia, Flora? Bom, hoje em dia, sim, ao vivo, agora... eu gosto muito dessa vida diversa mesmo, assim. Eu gosto dessa... Eu sou apaixonada pelo som. Todas as vezes que eu for falar sobre o som, que eu for conversar sobre isso, eu vou trazer isso de novo, assim, que eu acho que todas essas áreas, elas dialogam e, de uma certa forma, são muito parecidas, principalmente na parte técnica, assim, né? Por isso que eu acho que dá para atuar em lados diferentes do som. Isso é um perfil meu, né? As pessoas, tem gente que gosta de se aprofundar e virar expert ali naquela coisa. Eu acho que eu não vou ser expert em nenhuma dessas, mas eu vou dar o meu melhor em todas que eu gosto muito, assim, porque eu acho massa isso, eu acho que uma coisa vai complementando a outra. Então, sobre o que eu estou fazendo agora, eu tenho projetos diferentes, assim. Então, agora acabou de passar a época da Paulo Gustavo, né? Então, a gente ficou muito pensando no ano que vem. Sim, então, agora, né? Eu estava conversando com diversos projetos, pensando para o ano que vem. Então, agora, acho que foi isso. Plantar, né? Para colher. E tem projetos de mixagem de música acontecendo, tem finalização para cinema, tem audiodescrição. Vou fazer audiodescrição de um museu agora. Esse próximo ano. A audiodescrição ela tem cada vez mais naturalizado. Importantíssima. E é muito fundamental que tenha essa acessibilidade. E hoje em dia é obrigatório, né? E ainda assim, muita gente não tem conhecimento. E lá na trilha, quando eu comecei a trabalhar com isso, já era né, já faz uns 10 anos isso. Ainda era novidade e hoje em dia a gente vê um pouco mais, mas ainda assim é meio misterioso para as pessoas, né? A audiodescrição. E é muito importante, muito interessante. E aí, agora, esse ano, eu vou conseguir trabalhar com isso. Fiquei feliz com isso também. Essa formação de audiodescrição é uma coisa mais... Por exemplo, eu tentando ver como é que funciona esse processo. Olha, a audiodescrição ela é para quem não enxerga, né? Ou tem alguma baixa visão e tal. Então, ela é um canal de áudio extra, que é acrescentado ao filme, para trazer informações. É uma locução, que é gravada, que vai trazer informações que a pessoa que não enxerga não consegue acessar da história, do enredo. Então, você vai fazer descrições, isso intercalando com os diálogos, né? Então, não pode sobrepor com uma fala. Então, quando não tem fala no filme... Né? Em momentos de silêncio, a gente usa esse tempo de silêncio para descrever a imagem. Então, desde como é o espaço, né? Os personagens, falar da cor da roupa ou da cor do cabelo, o que foi importante falar ali, que vai acrescentar na compreensão daquela obra. Então, ela é uma coisa técnica, ela é uma acessibilidade técnica mesmo, mas não tem exatamente regras para se fazer. Então, dependendo da finalidade daquele material, você pode criar formas diferentes de audiodescrever alguma coisa, né? Ela pode ser uma coisa bem técnica, tipo assim, para passar lá na televisão, e é isso, para chegar no grande público e ser acessível para quem tem deficiência visual, mas ela pode acontecer de outras formas também. E eu gosto de pensar sobre isso, assim, audiolivros, né, audiocontos, criar esse desenho de som, radionovelas. Eu vi também algumas produções de audioséries, né? Acho que eu vi uma no Spotify, vi uma no Spotify, que é uma produção, acho que espanhola, e uma que o próprio... Do Selton Mello, né? Isso, teve uma que o Seu Jorge participou como protagonista. Olha, essa eu não sei. Eu acho que eu não me recordo o nome da audiosérie, mas eu acho que era uma inteligência artificial
que, tipo, respondia algumas dúvidas das pessoas, e, assim, as pessoas se tornaram independentes. E aí contava um pouco esse processo. Eu não vou lembrar o nome agora, infelizmente. Acho que uma é Planeta 63 e a outra, acho que é Sofia, é o nome da audiosérie, Sofia, que está... Ah, eu vou procurar. É incrível, uma produção daqui mesmo, do Brasil, e eu, assim, achei muito massa. Essas vários outros formatos. Nossa, essa coisa do... É doido, né? Tipo, podcast, é tudo programa de rádio, né? Cresceu muito, né? Que era o que a durante gente já pandemia. estava acostumado na vida, mas a gente assistindo de outro jeito. E é muito massa, porque aí a radionovela voltou, né? Coisa que já existia no tempo que só tinha rádio, né? E é muito massa você construir as ambientações, as sensações. E agora com essas tecnologias todas, né? Tem essas séries binaural, que vai te deixar bem imerso, assim. Então, eu acho muito legal. Eu gostaria de saber também, ou fora, na verdade, a gente pedir uma dica ou algum conselho para quem quer ingressar na área do áudio aqui, voltado para o cinema, voltado para a música, pela sua trajetória, seus caminhos, a experiência que você passou, que pudessem, tipo, trazer algumas referências para quem está interessado, principalmente mulheres, meninas que querem trabalhar no áudio, se puder contar um pouquinho de como que seriam os caminhos possíveis para que elas pudessem também conhecer, porque muitas das coisas a gente, não, por falta de não acessibilidade ao conhecimento, ou por não ter essa referência, a gente acaba não fazendo, mas Sim. o interesse fica, né? Eu acho que quando você tem... Isso é uma dica geral para todo mundo, né? Que está começando em qualquer área, e principalmente na nossa, por tudo isso que eu já falei, né? Das formas de formação, é a gente se juntar com quem você admira, com quem você acha que pode te trazer alguma referência legal, que te possa te ensinar alguma coisa. Claro que você vai buscar, sempre que tiver oportunidade de fazer curso, faça, mesmo que não exista a faculdade de som para audiovisual, e você não quer estudar cinema, mas tem cursos de curta duração, tem cursos virtuais, tem material, tem livros na internet, tem muito vídeo no YouTube. Então, eu acho que é buscando desse jeito. A gente vai construindo devagarinho, assim. Sempre que eu tenho a oportunidade de fazer algum curso, eu vou lá e faço uma oficina, porque a gente vai se formando dessa forma. E como, né, a gente já disse, o cinema ele é muito coletivo. Então, você não vai fazer nada assim, vou estudar aqui sozinha e... Como? Você vai chegar num filme desse jeito? Você vai ter que conhecer as pessoas. Então, é isso que você falou, ir nos festivais, conversar, ir nos lançamentos de filme, trocar ideia, não ter vergonha de conversar, de falar que está interessado, se colocar disponível, né? Acho que é isso que vai fazendo a gente criar as nossas redes, no final das contas. Acho que isso é bom para todo mundo. E eu gostaria de fazer um convite também. O curso técnico de produção audiovisual aqui do Senai Nancy Araújo, a gente tem algumas disciplinas que também são voltadas para o som, que é imprescindível para a gente que está como nessa formação técnica, também conheça, não somente só o vídeo, mas o som, que é na mesma proporção, 50%. Na verdade, 100%, né? 100% de áudio, 100% de vídeo, né? Estamos trabalhando juntos para que tenha a formação completa. E também com a Escola do Audiovisual, que também está tendo as oficinas. Eu tive a oportunidade de também ter uma oficina com a Flora, que foi incrível a experiência que a gente teve lá, de capturar áudios e montar um conjunto de uma cena, né, do Mr. Bean, e ali tiramos o áudio do vídeo e fomos compondo com o que a gente gravou, assim, né, para poder compor. E a gente viu como que foi desafiador, foi uma experiência muito legal. Foi rápido, o meu grupo né? Gostou, assim, em pouco tempo a gente tinha que capturar e editar, e no final da apresentação acho que foi o mais engraçado, assim, o mais emocionante, a gente ver o que a gente produzindo ali, tendo um sentido ali na cena, e conto que realmente não é tão fácil, assim. E acredito que que nem a Flora falou, é mais na questão do contato, o caminho está aberto, como a Flora disse, e que essa mensagem que fica, quem tem interesse, né? A Flora também recentemente está trabalhando com a orquestra, né? De Ouro Preto. Sim. Como é que tem sido essa experiência também? Tem sido bem interessante, assim, né? Trabalhar com uma orquestra era uma novidade para mim, porque são muitos instrumentos, né? Assim, é um show, trabalho muito com show, mas... E também, nesse caso, estou como técnica de monitor. Então, significa que eu cuido do som para os músicos, assim.
E uma orquestra está acostumada a ser acústica. Então, são vários desafios nesse sentido, assim, né? De fazer essa sonorização com uma banda. Porque a Orquestra Ouro Preto tem esse formato de fazer um repertório que seja erudito, misturando o erudito, né, o clássico, com o popular. Então, tem vários shows com artistas diversos, e sempre tem uma banda no fundo, com bateria, guitarra, baixo. E aí, isso, junto com a orquestra, acaba sendo um pouco desafiador, né? Mas uma experiência muito interessante. A gente conseguiu... Nossa, eu viajei muito com a orquestra esse ano. Esse ano foi o mais voltado... Foi menos de sets e mais de música. Mas eu estou entendendo que o ano que vem vai ser o inverso, talvez. A gente vai revezando, né? Eu estou vendo o cenário crescer cada vez mais, né? E melhorar, né? Todo o setor do audiovisual de Minas Gerais, né? Mas também das outras cidades do interior, crescer com essa disponibilização desse financiamento, né? Precisa, né? Precisa. O nosso mercado, depois da pandemia, a gente quer produzir, quer continuar trazendo mais sensações, realidades diferentes para os telespectadores. E antes de a gente finalizar o nosso programa, que já está nos minutos finais, eu gostaria que você falasse assim, a respeito das suas redes sociais, para quem quiser te conhecer, possa acessar o site ou suas redes sociais que você utiliza no momento. Gostaria que você falasse um pouquinho. Bom, meu Instagram é FloraGGA, 2 Gs, A. E eu tenho a página da Maré, que é a minha produtora, que é Maré Áudio, no Instagram. Então, é isso. Assim, eu não consigo ficar atualizando sempre, mas é massa, assim, sempre que eu posso eu compartilho alguma coisa de trabalho, e é um canal de contato, né? Quem quiser conversar, trocar ideia, enfim. Tirar dúvidas. Estou sempre aí. Legal, a Flora está à disposição, pessoal. Então, aproveitem que ela tem muito do que agregar para a gente, igual foi hoje. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer mesmo por estar nos ouvindo, né? Esse programa podcast. Ele tem essa finalidade de trazer essas temáticas do audiovisual e essa acessibilidade para que mais pessoas possam conhecer a nossa realidade, como que a gente faz o audiovisual e como que a gente vai crescendo um com os outros, né, de aprendizado. Ela foi a nossa 5ª convidada e a gente vai estreitando essas relações. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso podcast de hoje, do Visualcast. E é isso, pessoal. Eu agradeço pela participação. E muito obrigado. Eu que agradeço. Deixa eu agradecer. Principalmente, eu queria agradecer a Flora, né? Principalmente por ter topado essa oportunidade. Nossa, eu fiquei muito feliz. Obrigada mesmo. Foi muito ótimo. Muito obrigado, Flora. Valeu. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.